Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Estamos agora a entrar, portanto, no próximo episódio do Tratado de Hudaybiyah. E conforme nós tínhamos parado no último episódio, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, decide enviar o seu genro, Sayyidina Uthman, radiyallahu anhu, até Makkah Mukarrama para poder negociar uma possível solução entre o impasse que estava a haver até hoje. Eles estavam, portanto, em Hudaybiyah, queriam entrar em Makkah Mukarrama para fazer a peregrinação, mas do outro lado, os Quraishitas, o povo de Makkah, não queria que eles entrassem, então este impasse. Então ele envia Uthman radiyallahu anhu, seu genro, era bisneto de Umayya, e Umayya era um senhor que era o fundador dos Omníidas, que era irmão de Hashim, o bisavô do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Portanto, havia essa ligação e também o facto de Uthman pertencer aos Umayas, que eram, na altura, quem geriam a cidade de Makkah Mukarrama. Aliás, Abu Sufyan era seu primo direto. Então, Uthman, quando chega a Makkah, as pessoas querem realmente que ele vá-se embora e querem até, de uma certa maneira, estavam prontas para empurrá-lo para fora. O que acontece foi que aparece o seu primo, Aban ibn Sa'id, que era na altura uma pessoa que vivia em Makkah, não era muçulmana, que dá guarida e dá refúgio a Uthman e dá-lhe a proteção. Naquela altura, uma pessoa que se quisesse entrar dentro de uma cidade, e se fosse de fora, tinha que realmente ter esse tipo de salvo-conduto para realmente poder não ser agredido. Aban ibn Sa'id, o primo de Uthman, que era um residente em Makkah, lhe dá essa guarida, dá-lhe o seu animal e ele consegue entrar para Makkah Mukarrama e com isso tem já a possibilidade de poder falar com Abu Sufyan. Uthman, durante esse dia, dizem que ele foi, provavelmente de manhã, saiu do acampamento dos muçulmanos e ficou praticamente o dia todo em Makkah Mukarrama, onde também teve a oportunidade de encontrar-se com uma série de pessoas muçulmanas que estavam presas em Makkah Mukarrama, que por motivos de logística não podiam sair para Medina Munawwara, e também teve a oportunidade para falar com Abu Sufyan, para tentar, que era seu primo direto, para tentar, de uma certa maneira, resolver este impasse que estava lá. O certo é que passou o dia todo e as notícias não estavam a ser dadas ao acampamento dos muçulmanos. Passou praticamente o dia todo e já na hora da tarde, portanto já estávamos a meio da tarde, quando as pessoas que estão no acampamento dos muçulmanos, são 1400 pessoas que estavam lá com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, começam a recear o pior porque não têm notícias do que é que aconteceu. E, como sabem, naquela época, quando se enviava um emissário para algum sítio, não se podia tocar neste emissário. E então começa-se a recear que não há notícias do Uthman, o que é que fizeram com o Uthman, será que mataram ou será que não mataram? E a conversa vai, à medida que o tempo vai avançando durante a tarde, cada vez mais os rumores passam a ser quase uma realidade, até que chega uma altura que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, quando percebe que não há notícias, provavelmente deve ter acontecido o pior, eles devem ter morto Uthman. E isto leva a uma situação muito desagradável. E então o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, tem de tomar uma decisão, e a decisão que ele toma é, ele levanta-se, vai para uma árvore, e nesta árvore chama todos os peregrinos, os 1400 homens que estavam com ele, e pede que façam um juramento, um pacto, que a partir daqui, se for verdade o que fizeram com Uthman, não há outro caminho senão ir para a guerra. E este pacto foi feito. E este pacto foi de tal maneira aceite que o Alcorão, o Corão Majid, no capítulo 48, versículo 18, eu até no screen já pus também para poderem ler, Deus próprio diz que Deus ficou feliz com este pacto que foi feito debaixo dessa árvore. O ficar feliz tem a ver que Deus aceitou este pacto e Deus abençoou este pacto
Se formos olhar bem, a razão deste pacto ser tão abençoado é porque foi feito um pacto que vamos para a guerra. E eles não estavam preparados para a guerra, eles não tinham vindo a Makkah Mukarramah para a guerra, eles tinham vindo para a peregrinação. Grande parte do armamento nem estava com eles. Portanto, na realidade, estamos a falar de 1400 homens que não estão armados, mas que estão prontos para agora ir para a guerra, para proteger o nome de um irmão que foi morto, contra, do outro lado, provavelmente um número 3 vezes mais seu, e contra homens que estão completamente armados. Isto mostra que os discípulos, os companheiros do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, mais uma vez foram testados ao limite, que é praticamente uma morte certa na guerra onde nós estamos aí, porque nós não estamos armados, nós estamos vestidos apenas de fatos de peregrino, mas mesmo assim, neste momento difícil em que a morte é praticamente certa, os companheiros, mais uma vez, não abandonaram o seu líder e estiveram preparados para a guerra. Também mostra que num grupo, um grupo unido é aquele grupo que quando uma coisa acontece a um membro, todo o grupo sente a mesma dor. Isto chama-se grupo unido, que é basicamente, não é só conversa, palavra para fora, não. É realmente se nós sentimos a dor de um dos nossos membros. Eles fizeram esse pacto e este pacto teve tanta aceitação da parte de Deus, porque finalmente, aliás, foi praticamente mais uma prova que os companheiros, os Sahaba, radiallahu anhu, deram, que perante uma morte certa que era, portanto, eles aceitaram ir para uma guerra que praticamente seria uma guerra difícil de ganhar, porque eles não estavam armados, eles iam lutar contra pessoas que estavam muito mais bem armadas, cujo número era 3 vezes maior, que estavam muito mais equipados, que tinham comida, e eles não tinham. Mesmo assim, os companheiros disseram, pelo profeta, por Deus, nós iremos efetivamente fazer isso, e dizem que todos fizeram este pacto, deram a sua mão à mão do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dizem que menos um homem, provavelmente deve ser um dos hipócritas que andavam com eles. Há quem diga que era o homem que andava no camelo vermelho, que falava mal que eu não estou para aturar essas coisas. Tirando esta pessoa à parte, todos os 1400 homens deram esta aliança, este pacto. Dizem que depois da Batalha de Badr, que foi a primeiríssima batalha no Islão, o segundo maior grupo e o segundo grupo de discípulos que tem mais estatutos foram esses 1400 homens que, mais uma vez, que não saíram para a guerra, mas que estavam prontos agora para ir para a guerra face ao que tinha acontecido. Não tinham, portanto, eles estavam convencidos que Uthman, radiallahu anhu, tinha sido morto. Aliás, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, no fim, depois de ter feito o pacto com todos, levou a sua mão sagrada direita e juntou com a sua mão sagrada esquerda, dizendo: esta minha mão esquerda está em nome de Uthman, não está connosco aqui, mas é por ele que vamos fazer isso, ele também estará, ele também fez este pacto e ele também realmente estará connosco, e foi efetivamente para a frente. Por isso é que, por essa razão, é que nestes mesmo Sura 48, no capítulo 48, Deus diz: Yadullahi fawqa aydihim, a mão de Deus está sobre eles, numa forma de dizer metaforicamente que o meu pacto também está convosco. Vocês fizeram um pacto de amizade, de fraternidade, de lealdade e de morte para quem fez mal ao vosso companheiro, eu também estou efetivamente convosco. O profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, até diz que, numa outra passagem muslim, que quem realmente fez esse pacto não irá para o inferno e vão ter, depois deste pacto, o próprio Corão diz que depois deste pacto viria uma vitória e viria um grande despojo, e o certo é que vai acontecer isso. Com calma eu irei vos perguntar, eu irei vos, portanto, informar. Onde é que estava essa árvore? Portanto, onde é que foi essa árvore? Dizem que esta árvore, naturalmente, era uma das várias árvores que existia naquela zona do deserto,
A bem da verdade, não se sabe ao certo qual dessas árvores. Naturalmente que há hoje uma mesquita que foi construída perto de onde supostamente eles dizem que a árvore lá estava, mas a bem da verdade não se sabe ao certo em que árvore é que realmente isso foi sentado, também no tempo de Sayyidina Umar radiallahu anhu, começou a haver uma série de pessoas que começaram a escolher árvores e a venerar e quase que fazendo uma série de rituais que não podiam ser aceitos. Que nós devemos compreender, só uma parte, que há uma coisa que é tomar conta de um património e de uma relíquia. O Islão não tem problemas com isso. O problema que o Islão tem é quando se transforma esta relíquia e este património em local de culto e começamos a inconscientemente pensar que aquele local tem poderes divinos. E aí, naturalmente, entramos na idolatria e no shirk. Também não devemos ter uma posição muito radical, que é destruir praticamente o nosso património e a nossa relíquia, porque realmente nessa relíquia, nesse património, também há uma série de lições e há uma história que efetivamente está dentro dessas relíquias e há naturalmente um baraka, uma bênção que também lá está lá dentro. No entanto, há uma linha muito ténue entre a relíquia, a sua história, a sua bênção, a sua boa energia e realmente pensarmos que aquela relíquia tem poderes divinos de dar ou de tirar. Quando essa notícia do pacto chegou a Makkah Mukarrama, os Quraishitas na realidade sentiram um grande medo. Primeiro, rapidamente pediram a Uthman para voltar para o acampamento para tirar as dúvidas que nada tinha acontecido. Mas também os Quraishitas ficaram extremamente, portanto, aterrorizados que estes muçulmanos, com quem eles já tiveram 3 batalhas antes, vieram como peregrinos, não estão armados, mas mesmo assim estão tão prontos para defender seu irmão que é melhor nós não andarmos, é melhor nós não termos algum problema. E pela primeira vez, por causa deste pacto que acontece, eles realmente ficam preparados para fazer um tratado. É pela primeira vez. Isso mostra que, perante um impasse quase impossível, Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, só muitas vezes quer ver, quando nós estamos numa situação muito difícil, é onde é que está a nossa lealdade. Se nós continuamos leais aos nossos princípios ou não. Reparam que os muçulmanos mantiveram-se leais para não fazer nenhum problema, para fazer a sua peregrinação, para ter paz, e Allah subhanahu wa ta'ala criou essa situação que, de repente, Uthman desaparece. Eles pensam que o Uthman morreu, eles fazem um pacto e do outro lado, quando os Quraishitas descobrem do pacto, ficam com medo, enviam o Uthman de volta e estão prontos para o tratado. Se não tivesse acontecido essa situação toda, provavelmente este tratado não acontecia. Isso mostra que quem resolve os problemas é Deus. É Ele que vai abrir os caminhos, é Ele que fecha os caminhos. O nosso trabalho é, perante o que está certo, fazer o que está certo e manter-se efetivamente num princípio correto e leal às situações que acontecem. Eles enviam rapidamente Uthman e Uthman, quando efetivamente chega a Makkah Mukarram, ao acampamento, naturalmente há uma grande alegria e eles até perguntam em jeito de pergunta que Uthman, tu tens muita sorte, tu foste à nossa cidade, como é que está Makkah, como é que deves ter ido à mesquita, foste à Kaaba, deves ter feito os rituais, o tawaf, efetivamente tudo mais. E Uthman diz, e aqui volta Uthman a mostrar que grupo é grupo, dizendo, eu não fiz nenhum tipo de ritual, porque eu jamais iria fazer um ritual religioso, sabendo que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e vocês estão sentados aqui no acampamento e não podem lá entrar. E isso mostra que, se de um lado o grupo todo fez um pacto para a guerra por causa de um membro, do outro lado, um membro não divertiu-se, não desfrutou de nada, porque o grupo realmente também estava fora. E isto mostra realmente que um grupo unido é isso, em que um grupo vive para o membro e o membro vive para o grupo. Tudo o resto são conversas, tudo o resto acabam de ser apenas maneiras de falar. Na realidade, no momento certo, é quando realmente se vê, quando o grupo sofre para o membro e o membro sofre para, efetivamente, o grupo. Numa primeira fase, os Quraishitas enviam Mikraz ibn Hafs, que era um homem que foi para negociar um tratado entre as duas partes.
Mas o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, quando vê este homem, diz: este homem não é um bom homem, não veio com boas intenções, ele só veio aqui para empatar. E o certo é que era isso que estava a acontecer. Já tinham passado 3, 4, 5 dias nesse problema, quando finalmente há uma segunda delegação, chefiada por um homem chamado Suhail bin Amr, radiallahu anhu, que na altura não era um muçulmano, e o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, quando vê Suhail, diz: Suhail chegou e agora as coisas vão ficar mais fáceis. Porque Suhail em árabe significa facilidade. E isto mostra que nós podemos ser supersticiosos no lado positivo, e desde que continuamos a aceitar que tudo vem da parte de Deus. Repara aqui, Suhail significa facilidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: a facilidade chegou, portanto, de uma certa maneira, usou positivamente uma situação, mas continua a dizer que quem dá é Deus. Este tipo de superstição positiva está certo. O que não é permitido é superstição negativa. Vimos um gato preto, pensamos que as coisas vão correr mal. E número 2, pensar que as coisas vão correr por causa do gato e não por causa da Allah subhanahu wa ta'ala. Então, um positive omen é possível, ou seja, sermos positivos com as coisas que acontecem, desde que não esqueçamos que quem dá é Deus e quem tira, efetivamente, é Deus. É o que nós em árabe chamamos al-fal. E fal realmente é uma boa palavra, uma palavra de esperança para animar alguém, mas que tenha ligação com Deus e nunca se retira esta força que é de Deus e não dos outros. Suhail ibn Amr, radiallahu anhu, na realidade era um homem de elite dos Qurayshitas, por isso é que ele foi enviado. Ele era realmente, podemos dizer, uma espécie de membro do parlamento dos Qurayshitas. Dizem que ele no Badr, na batalha de Badr, tinha sido prisioneiro, foi capturado, e até o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou ele ficar na sua casa, que é uma coisa curiosa. E naturalmente ele paga o resgate e depois volta para fora. A Sayyidina Umar radiallahu anhu até dizia que nós devíamos realmente cortar a língua de Suhail, porque Suhail era um homem, era um político, e através da sua língua ele tinha falado muito contra os muçulmanos e tinha também, de uma certa maneira, incentivado muitas tribos a lutarem contra os muçulmanos. Mas já naquela altura, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que ele já pagou o resgate, ele pode ir embora, e nunca se sabe, ele, inshallah, um dia poderá nos dar muito jeito. E o certo é que ele deu muito jeito. Ele esteve neste tratado e é com ele que o tratado fica resolvido e que a negociação acaba para correr efetivamente bem. Dizem que Suhail, mais tarde, no ano 9, vai aceitar o Islã publicamente, e dizem que depois da morte do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, no ano 11, quando começou a haver muitas tribos que começaram a querer abandonar o Islão, foi Suhail muito importante para convencer a muitas tribos para não fazer isso. O que mostra que Suhail, naturalmente, Ibn Amr, radiallahu anhu, acabaria por ser um homem muito importante dentro dos muçulmanos. Aliás, a atitude que ele teve com o Islã foi uma atitude muito boa, tanto que já no tempo de Omar, muito mais tarde, passado mais 3 ou 4 anos, quando um dia eles estão sentados porque querem fazer uma reunião com o Sayyidina Omar, eles ficam na fila e à frente deles há uma série de indivíduos que eram escravos, estrangeiros, Bilal, radiallahu anhu e tudo mais. E Abu Sufyan até diz que lembras numa altura em que nós éramos os reis e hoje nós estamos aqui sentados numa fila com eles. E Suhail vira-se para Abu Sufyan e diz: sim, mas lembra-te que essas pessoas que entraram no Islã em primeiro lugar, eles realmente estão muito mais à frente do que nós. Na realidade, nós entramos muito tarde no Islã e por essa razão ele diz que eu vou-me alistar. Ele alistou-se num exército e acabaria mais tarde por ser mártir, o que mostra que Suhail tinha a percepção de quem era, tinha a percepção que estava realmente atrasado em comparação com os outros discípulos e era um homem humilde e bastante e acabaria por ser um homem, e a sua humildade seria aceite e acabaria por ser um companheiro, porque ele vai converter-se e vai ser considerado entre os Sahaba, o último podemos dizer, o grupo, mas seria. Curiosamente, sobre a vida dele, dizem que ele tinha 2 filhos, um chamado Abdullah e outro chamado Abu Jundal. E Abdullah, foi curioso que na batalha de Badr, Abdullah secretamente tinha-se convertido e na noite da batalha,
passou para o lado dos muçulmanos e acabaria por lutar a favor dos muçulmanos e com isso muita gente costumava de uma certa maneira gozar com Suhail ibn Amr, que tu não tens vergonha, vê lá o teu filho, largou-te na última da hora e tudo mais. E por essa razão o seu segundo filho, Abu Jandal, queria também mais tarde converter-se e ir para Medina Munawara, mas Suhail aprisionou e durante 4 anos e meio ele esteve aprisionado, fechado numa cave, sem poder efetivamente sair. Dizem que ele ficou desde a Batalha de Badr até ao Tratado do Hudaybiyah. É depois do Tratado do Hudaybiyah que ele seria libertado pelo próprio pai. Quando este tratado é feito e é fechado, e foi rapidamente fechado, o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha razão, só ele tinha vindo facilitar as coisas. O tratado foi feito e o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, ao contrário do que aconteceu no passado, em que as pessoas falavam, davam a sua palavra e iam-se embora, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam instaurou um sistema novo e inédito no mundo, que era um tratado feito, mas depois escrito, assinado e carimbado. E foi aí que ele vai pedir a Sayyidina Ali, radiallahu anhu, para escrever as cláusulas. Inshallah, para a semana iremos falar sobre isso. Akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.